Olá, primeiro ano, eu sou a professora Sara e agora vamos corrigir a semana 3 do PET Matemática. Atividade 1. Utilize a abreviação de NM para representar o nanômetro. Escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. Letra A. 400 nanômetros. Bom, como aqui já pediu, vamos utilizar a abreviação NM. Então, a princípio, vamos só escrever 400 nm, 400 nanômetros. Para escrever em notação científica, a gente tem que deixar um número multiplicado por uma potência de 10. E este número tem que ser um número real, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu vou escrever aqui o 400 em notação científica. A melhor maneira, como nós já aprendemos na última aula, é o 4,0 ou 4,00 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula de um número inteiro está depois do seu último algarismo e a gente trouxe ele para depois do 4. Então, a gente moveu duas casinhas, nanômetro. Tá? Assim já está em notação científica. Mas se eu quiser passar para metros, eu posso lembrar que este prefixo N corresponde a 10 elevado a 9. Então, é o mesmo que falar 4 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 9 metros. Então, conserva a base da potência e soma os expoentes. 2 mais 9, 11 metros. Então, nós temos duas possíveis respostas. Vou colocar aqui, respostas. Posso deixar em nanômetro, 4 vezes 10 ao quadrado nanômetro, ou 4 vezes 10 elevado a 11 metros. Próxima questão, letra B, 500 nanômetros. Se formos escrever 500 nanômetros usando a abreviação, 500 nm. Para escrever 500 em notação científica, 5,0 ou apenas 5 vezes 10 elevado a 2, que é a quantidade de casas que mexemos com a vírgula. Se quiser, já podemos deixar assim, 5 vezes 10 elevado a 2 nanômetros. Mas se a gente quiser passar para metros, basta lembrar que o N corresponde a 10 a 9 do metros. Então, vai ficar 5,0 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 9 metros. Conserva a base 10 e soma os expoentes. 2 mais 9, 11 metros. Então, temos duas respostas. 5 vezes 10 ao quadrado nanômetro ou 5 vezes 10 a 11 metros. Letra C, 60 nanômetros. Primeiro, escrevemos 60 nm, né, nanômetros. E agora, vamos passar para notação científica. 60 é o mesmo que 6,0 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula estava aqui no finalzinho, veio para depois do 6, andou uma casinha. 6 vezes 10 a 1 nanômetro. Ou, é o mesmo que dizer 6 vezes 10 a 1 vezes 10 a 9 metros, que é 6 vezes 10 elevado a 1 mais 9, 10. 6 vezes 10 elevado a 10 metros, ou 6 vezes 10 elevado a 1 nanômetro. Letra D, 140 nanômetros. É o mesmo que 1,40 ou simplesmente 1,4 vezes 10 elevado a 2 nanômetro. Se quiser, já pode deixar assim, ou 1,40 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 9 metros, que resulta em 1,40 vezes 10 elevado a, soma os expoentes, 2 mais 9, 11 metros. Também duas possíveis respostas. 1,40 vezes 10 ao quadrado nanômetro, 1,40 vezes 10 elevado a 11 metros. Pessoal, a numeração do PET está errada mesmo. Então, da atividade 1, passamos para a atividade 4. Vamos lá. Atividade 4. Profissionais envolvidos em procedimentos de intubação, aspiração de secreções, ventilação mecânica ou fisioterapia respiratória, entre outros, em hospitais devem usar máscaras N95, PFF2
ou superiores. Pesquise as informações técnicas das máscaras N95 PFF2. Eu vou falar sobre a N95 primeiro, mas depois a gente vai ver que elas são basicamente equivalentes. A máscara N95 é um equipamento de proteção individual que funciona como barreira contra contaminações de vias aéreas. Sua eficácia de filtragem é de 95% de todos os vírus e bactérias que possam ser despejados no ar em forma de gotículas. Já a máscara PFF2, peças faciais filtrantes 2, tem grau mínimo de contenção de 94%. Então, como eu estava falando, elas são basicamente equivalentes. A N95 tem eficácia de 95% e a PFF2 de 94%. A N95 é uma classificação americana, já a PFF2 é brasileira. Bom, letra B. Justifique por que tais profissionais têm que utilizar essas máscaras. Pois tais máscaras foram feitas para proteger o trabalhador contra aerossóis contendo vírus, bactérias e fungos, impedindo assim que o profissional se contamine. Então, essas são as máscaras mais eficazes contra a contaminação de doenças virais ou bacterianas. Atividade 5. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide U-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Se observarmos este balãozinho, está escrito proximidade da Terra, 325 mil quilômetros. Então, eu vou transcrever esse número aqui, ó, 325 mil quilômetros, só para ficar maior. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide U-55 passou da superfície da Terra é igual a. Então, a gente tem que marcar aqui a melhor opção. Então, sabemos que a menor distância é 325 mil quilômetros. Muito fácil essa questão. Primeiro, vamos passar aqui este número para a notação científica. 3,25 vezes 10 elevado a vírgula de um número inteiro está depois do seu último algarismo. E a gente vai trazer para depois do 3. Então, a gente andou 1, 2 casinhas. Este 1000... para fazer uma observação aqui. 1000 corresponde a 10 elevado a quanto? Para escrever um número que começa com 1 e termina com zeros em forma de potência de 10, basta escrevermos a base 10 e contar quantos zeros tem. No caso, temos 3 zerinhos. Então, 1000 é o mesmo que 10 ao cubo. Mantém a unidade de medida quilômetro. Então, este número já está preparado aqui para notação científica, vou manter e vou escrever isso aqui em forma de uma única potência. Conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 3, 5 quilômetros. A alternativa correta é a letra D, 3,25 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Atividade 6. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, basta a gente pegar esse número, 4,129 milhões em toneladas, 4,129 milhões em toneladas. E reparem que aqui está pedindo em quilogramas, ou seja, eu tenho que passar isso para quilos. Vamos aí por etapas. Aqui o número já está do jeito que a gente quer, ó. Todas as alternativas estão 4,129. Então, nem vou mexer nessa primeira parte.
4,129. Agora, eu tenho que entender o que significam milhões e o que significa toneladas, em questão de números, né? Então, vamos fazer uma observação aqui, ó. 1 milhão é o mesmo que 1 com 6 zerinhos, correto? Já aprendemos na questão anterior que para transformar um número que começa com 1 e termina com zeros em base 10, eu vou escrever a base 10 e contar os zeros para ser o expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 milhão é o mesmo que 10 à sexta. Então, onde está aqui milhões, eu vou colocar vezes 10 elevado a 6. E toneladas, o que significa? Uma tonelada corresponde a 1.000 quilos, 1.000 quilogramas. Então, para eu passar 1.000 quilos para a potência de 10, 10 elevado a quanto? 3, que é a quantidade de zeros. Então, onde está escrito toneladas, eu vou colocar vezes 10 elevado a 3 quilogramas. Transformando isso aqui numa única potência. 4,129 vezes 10 elevado. Conserva a base 10, soma os expoentes. 6 mais 3, 9 quilogramas. Qual é a melhor alternativa? Letra C.